Boa noite, gente. Tudo bem? Desculpa, atrasei alguns minutinhos, mas é que entrou uma ligação na hora que eu ia entrar aqui. Só um instantinho que eu vou chamar a Ju. Ai, meu Deus. Já chamei a Ju. Vou esperar um pouquinho pro pessoal entrar. Oi, Ju, desculpa a demora, atrasei Oi, 3 minutos. Paty. O pai, Tranquilo, sem problema. o pai do Rafa tocou o telefone quando tava na hora que eu tava entrando no Instagram. Que eu só consigo fazer live pelo celular, né? Não consigo fazer pelo computador, né? Então. Ih, eu nem tentei, tô no celular também. Não, parece que a gente consegue ver live no computador, mas a gente não consegue fazer, entendeu? Então eu nem Entendi. tento. É a primeira live que eu tô participando, hein? Ah, é? Nem sei Tá como vendo? funciona. Mas, ó, eu tô brincando que eu sou desvirginadora pra lives. Porque, ó, o Pedro foi Boa. comigo primeira, o Roberto foi comigo primeira, Janaína, todo mundo tô chamando pra live. Mas, ó, Ai, que bom, adorei o daqui, convite. daqui a pouco você vicia, tá? Vai ver só. Então, deixa eu apresentar você aqui. Depois eu vou fazer as perguntas, como eu faço normalmente. Então, gente, eu sempre faço lives aqui, né? Todo mundo já percebeu. Eu já fazia um pouco antes da quarentena, e com a quarentena a gente ficou viciada, né? Eu, pelo menos, fiquei. E aí eu sempre trago algum assunto que tem a ver com o que eu abordo no meu Instagram, claro, e algumas coisas que pedem pra mim, né? E aí, uma das coisas que as pessoas vêm perguntando muito é sobre essa questão da indução do parto. E aí coincidiu de você ter postado aquele seus stories lá falando sobre live, e aí te convidei para fazer a live. A Janaína, Paty, deixa a gente tranquila. E aí, eu te chamei, né? Porque assim, a Ju é minha ginecologista, acompanho vários partos com ela, né? E a gente acompanhou agora a volta da licença maternidade da Ju, inclusive foi uma indução. E acho que tinha a ver com o tema, por isso que acabou que eu achei que alguma coisa me precisava que eu chamasse você para falar sobre isso. E uma das coisas que eu queria logo de cara perguntar, que eu escrevi no texto que eu postei, é sobre o que muitas pessoas me perguntam, inclusive pessoas que não entendem muito a questão do parto normal, né? Falar, mas Patrícia, para que essa história de indução? É melhor fazer logo uma cesárea. Então, eu queria já começar, se apresenta, fala um pouquinho de você, e aí você tentar começar por esse aspecto, assim, de por que a gente fala sobre indução. Porque tem um motivo, não, senão a gente já fazia logo, já marcava logo a cirurgia e acabava com o negócio, né? É o Ah, que as é. pessoas falam, né? Não é o que a gente pensa, tô falando, é o que assim, o senso comum acaba pensando. Uhum, sim. Tudo bem, pessoal? Sou Juliana Sá, sou ginecologista obstetra do Rio. Adorei esse tema, é um tema que gera muita dúvida, né? É, A indução corresponde a um percentual, um certo percentual dos partos. Obviamente que a maioria dos partos não precisa ser induzido, mas a indução é uma alternativa que a gente tem quando a gente precisa antecipar o parto por algum motivo. Quando eu falo antecipar o parto, não é tirar um bebê prematuro, não, tá? Não necessariamente, na maioria das vezes não. Mas quando a mulher está grávida e a gente identifica alguma questão naquela gravidez, de que prosseguir com a gravidez torna-se menos seguro do que o bebê nascer logo, tá? Só que esse nascer logo, na grande, grande maioria das vezes, não significa nascer imediatamente. Ou seja, fazer uma cesariana e tirar o bebê logo. Na grande maioria das vezes, o bebê está bem e é uma questão que, se ficasse mais alguns dias ou algumas semanas na barriga, talvez fosse causar algum problema. E com isso a gente tem esse artifício da indução do parto. Então, assim, existem várias indicações de indução. Eu nunca vou conseguir esgotar todas as indicações agora, aqui, mas eu posso citar algumas, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, uma mulher que está gestante lá no terceiro trimestre, vamos supor, vou dar um exemplo, está com 39 semanas e aí começa a ter uma pressão alta. Uma pressão alta com uma pressão alta que começou no final da gravidez,
geralmente ou é hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia. Muitas vezes é pré-eclâmpsia, que é uma questão mais grave, né, de causa placentária, enfim. E daí para frente a gestação pode não se tornar mais muito segura, porque a pré-eclâmpsia pode evoluir para outras coisas mais graves. A pressão da mulher pode ficar descompensada, pode ter alteração no fluxo sanguíneo para o bebê, pode causar descolamento de placenta, pode acontecer uma síndrome que a gente chama de HELP, que dá uns distúrbios no fígado e de coagulação na mulher. Enfim, então tem várias indicações que a gente vai falar assim, olha, daqui para frente não é mais seguro a gente continuar com essa gravidez, é interessante a gente tirar esse bebê, mas não precisa falar, vamos sair correndo e tirar esse bebê nesse segundo. A gente faz avaliações de bem-estar fetal, identificando que está tudo bem com o bebê, a gente pode prosseguir para tentar um parto vaginal e conseguir todos os benefícios desse parto vaginal. Existem várias outras indicações, por exemplo, diabetes gestacional. Diabetes vai depender muito de como esteja o controle, se usa ou não o medicamento, e aí a idade gestacional que a gente topa ir, né, até ela vai variar de acordo com o controle da mulher. Mas, por exemplo, uma mulher em uso de insulina, a gente vai acabar interrompendo a gestação um pouquinho antes. Ou uma mulher que está controlando bem com dieta, dá pra gente até chegar perto de 41 semanas. Mas se chegar a 41 semanas, por exemplo, mesmo com bom controle e não entrar em trabalho de parto, a gente não precisa operar. A gente pode lançar a mão desses métodos de indução. E aí a gente vai ter todos os benefícios do parto vaginal, gente. São muitos. Bem, então considerando assim, a mulher está estável para um parto normal e o bebê está bem compensado, ele não está descompensado, não tem alteração, por exemplo, de fluxo sanguíneo, no Doppler, a gente vai fazer uma avaliação no bebê, a gente pode tentar o parto vaginal e esperar por ele tranquilamente. Então, é para isso, né? Para a gente ter os benefícios de parto vaginal. Comparando, aí eu vou entrar num tema infinito, eu vou só pincelar isso, né? Vantagens de parto vaginal sobre a cesárea, porque é um negócio meio infinito. Por exemplo, do ponto de vista materno, em geral, o parto vaginal traz menos riscos para a mãe do que a cesariana, que é uma cirurgia de grande porte. Quando a gente vai falar no porte anestésico da cirurgia, a cesariana é o porte anestésico 5, é o porte máximo. Então, não deixa de ser uma cirurgia que pode trazer riscos. Na cesariana, a cesariana está mais relacionada, em comparação com o parto vaginal, à hemorragia, à infecção e até, apesar de raro, ainda bem que é raro, morte materna, também a morte materna é mais relacionada à cesariana do que o parto vaginal. Então, sempre que possível, é desejável um parto vaginal e a indução serve para isso. Tem o lado do bebê também. Entrar em trabalho de parto é muito interessante para o bebê. O bebê ter passado por esse processo, o bebê que está bem, é interessante ele passar por esse processo. Ele sentir as contrações da mãe, a contração do útero ajuda a tirar líquido do pulmão do bebê. Esse processo todo do trabalho de parto do bebê tem contato com a flora vaginal, mesmo que acabe numa cesárea. Eu vejo muito isso, as pessoas falando, poxa, eu fiz uma indução, tive todo esse tempo, senti as dores do parto e acabei numa cesárea, não deu certo. Poxa, eu acho que deu certo, gente. Poxa, o bebê, você entrou em trabalho de parto, teve contração, o bebê teve alguns desses benefícios, enfim. Então, eu acho que super vale a pena. O bebê ter contato com flora vaginal. Existem vários estudos nesse sentido de que o bebê que passa por um trabalho de parto, no futuro, ele tem menos chances de alergias em geral e menos chances de doença autoimune. Por exemplo, diabetes. O bebê tem menos chances de uma bebê que passou pelo trabalho de parto, teve contato precoce com flora vaginal, no futuro ele vai ser um adulto com menos risco de ter doença autoimune e menos risco de ter alergia. Então tudo isso a gente está oferecendo de benefício para uma mulher que precisa interromper a gestação por algum motivo, mas que a gente pode interromper por um parto vaginal, ou pelo menos uma tentativa de. Como eu falo também, assim, meio que avisa também ao bebê, né, assim, de uma forma simbólica que eu escrevi, avisar o bebê que, ó, vamos precisar que você venha antes da hora. Então, assim, dá um avisozinho e ele faz aquele trabalho que é importante pro bebê também, né? Porque muita gente fica pensando nessa coisa por causa da dor da mulher e tal, mas a gente tem uma outra pessoa que tá ali que é o bebê. E que ele tem essas vantagens, ele tem uma vantagem para entrar em trabalho de parto, né? Não é só a mulher, né? Que muitas pessoas acham que a gente que defende, né, a parte normal. Mas não, a gente está pensando nos dois, a gente não está pensando só na mulher, né? E aí por isso essa opção de induzir. E claro, se for necessário uma cesariana durante a indução, ok, a gente deu a chance, não rolou.
e vai partir para a cesárea. Mas a gente deu a chance de todos esses benefícios que você falou, né? Uma outra pergunta que tinha aqui, uma pergunta que tem aqui, que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, é que isso é uma coisa que muitas pessoas falam. Eu, como doula, tento desconstruir um pouco isso, mas dizem muito a respeito da indução ser mais dolorosa do que o parto normal, espontâneo. Isso é uma das perguntas que tem aqui. E a gente escuta muito, né? E aí a pergunta é saber se você de fato acha que isso é assim mesmo. Olha, primeiro é muito difícil responder isso porque dor é extremamente subjetivo. E para comparar, a gente não tem parâmetro. A mulher que passou por aquela indução, ela não tem um parâmetro de comparação por parto sem ter sido induzido, entende? O que eu vejo no geral é que eu não acho que isso seja uma verdade, não. Em termos de nível de dor, não vejo que seja. Você vê que parto induzido dói mais? A não ser que alguém sente a mão na ocitocina, né? Não faz uma ocitocina com dose titulada. Aí tudo bem. Aí não é uma indução correta. A indução correta é você começar com doses fisiológicas de ocitocina, com dose bem baixinha e aumentando. Tem protocolo de aumento de dose de ocitocina para ver resposta. Então, quando você induz com ocitocina, o que você está querendo não é uma contração suprafisiológica, que seria mais dolorosa, claro. Você quer uma contração normal, fisiológica, com a duração e o intervalo correto, que seria de uma pessoa que não estivesse sendo induzida. Por isso que a dose o aumento é de pouquinho em pouquinho, sempre observado. Aumenta um pouquinho e observa se atingiu o padrão contrátil adequado. Se alguém chegar e colocar uma ocitocina vida louca, realmente vai doer mais. Mas se fizer a indução direitinho, não, vai ter a dor do parto, vai. Parto dói, né, gente? Claro que dói, né? Isso é o senso comum. Mas eu não vejo como uma dor maior. Agora tem outra questão. O que acontece na indução que não acontece com quem entra em trabalho de parto espontâneo é que o processo se inicia no hospital. E isso é pesado, tá? Isso é pesado. Por isso que também a gente não vai sair fazendo, não só por isso, né? Por vários outros motivos, mas sai fazendo indução porque a gente quer. Claro que não. Uma mulher que começa uma fase latente em casa, começou a sentir um pouquinho de dor, e aí tenta se movimentar, aí vai se distrair, aí entra no banho, aí come alguma coisa, aí deita, aí vê TV. É diferente de uma mulher que chegou no hospital sentindo nada, senta lá e fala: e aí, vamos começar? Vamos fazer remédio? Quando que o remédio vai fazer efeito? Aí fica prestando atenção. Eu acho que isso que veio agora foi contração. Será que começou? Será que não começou? E aí gera aquela ansiedade muito difícil. Eu vou falar para uma mulher que vai internar para induzir e falar: não fica ansiosa. Poxa, não tem como a pessoa controlar isso. Então, vai ter o início do processo já com uma expectativa muito grande do que vai acontecer e vai ter a sensação de que o trabalho de parto foi muito mais longo. Que às vezes não é. Mas vai ter essa sensação, porque ela começa a contar daquela expectativa no momento que internou. Então, não vou dizer que é mais doloroso, porque eu não acredito que seja se a indução for conduzida direitinho. Bem conduzida. Mas mais cansativo que a média, eu acredito que sim. É o que eu costumo falar, que assim, como a gente tem esse mito, né, e essa coisa muito de todas as intervenções que a gente vê que acontecem, né, de forma incorreta, então as pessoas têm muito essa demoniza, vamos dizer assim, a ocitocina, por exemplo, né? A gente tem outros métodos, mas assim, no senso comum há uma demonização da ocitocina. Sendo que o que eu sempre falo para gestantes é que se você fizer uma indução de forma correta, a indução vai fluir. Agora, claro, pode ser mais cansativa, porque pode levar mais tempo também, né? Agora, não é como é feito, tipo, uma bomba de ocitocina do nada, né? Existe um trabalho 1 para 1, que é diferente, né? É diferente quando a gente tem por exemplo, existem mulheres que chegam, por exemplo, em alguns hospitais, né, que a gente tem relatos de intervenções desnecessárias, elas chegam num trabalho de parto fluindo, e aí a pessoa vai lá e joga uma bomba de ocitocina. Aí, claro, isso vai doer mais. Por quê? Porque não entrou no processo natural. É totalmente diferente de uma indução. Eu acho que a gente precisa falar isso, porque as mulheres, as doulanas que eu já acompanhei, que precisaram de uma indução, temiam essa questão da dor. Eu, de fato, concordo com você, não vejo que isso seja uma coisa que é maior
para uma do que para outra. É maior para uma do que para outra porque dor é subjetivo. O que eu sinto de dor não é o que você sente de dor, que não é o que fulana sente. Né? Isso aí a gente não tem como prever. Claro. Se é normal, ou se é induzido, ou se é natural, enfim, de como seja. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam ter noção de que se é de um para um, se é uma equipe que está fazendo uma indução bacana, não é por isso que vai doer mais. Alguém falou aqui, acho que foi a Fernanda Melino, peraí, deixa eu ler aqui que ela perguntou. Ju, a falha de indução na bula é falha daquele método, podendo usar outro, ou é falha e vamos para a cesárea? Não, eu associo um monte de método. Quem já acompanhou a indução comigo sabe que eu sou persistente. Eu boto o método, não funcionou, boto outro, até onde a mulher estiver topando, eu tô topando. Quando esgotam todos, é muito difícil esgotar tudo e ninguém entrar em trabalho de parto. É muito difícil. Eu começo, claro que a escolha do método vai depender do caso, né? Por exemplo, uma mulher que tem cesariana prévia não pode usar prostaglandina, por exemplo, misoprostol, né? Que é o mais conhecido. E aí eu começo já com o método mecânico. Mas uma mulher que não tem cesariana prévia, às vezes eu começo com o Propés, que é o dinoprostone, que é um tipo de prostaglandina. Não respondeu em 24 horas, eu faço misoprostol. Não respondeu, eu faço um balão com método mecânico. Não respondeu, eu ofereço romper bolso, começo a ocitocina, eu vou indo. Já fiquei 3 dias induzindo parto. Sim. Enfim, então, não, você pode associar um método ao outro. Vai muito assim do que a mulher quer e o obstetra, claro, a condição do corpo da mulher também permite, e o obstetra, até onde o obstetra vai, as técnicas que o obstetra emprega. Agora, o que você estava falando sobre a ocitocina em parto fisiológico, né? Isso não é indução, isso é aumento de parto. Tá? Sim, mas é porque a pessoa assim, agora fala indução. Fisiológico. Um parto com início né? fisiológico, um parto com início fisiológico, a gente pode até precisar empregar a ocitocina, mas é muito mais incomum. E isso a gente chama de aumento de parto, né? Aumento das contrações, e não indução. E assim, tem muito profissional que usa, espero que hoje em dia menos, não, o ideal seria que não usasse ocitocina de rotina, né? Não é, a maioria das mulheres vai ter a sua própria ocitocina totalmente eficiente e seguir um trabalho de parto fisiológico. Existe a demonização da ocitocina por conta disso, por ter muito mau uso dela. Mas a ocitocina não é para ser demonizada, na verdade é muito importante que ela exista, para quando a gente precisa. São os casos de indução de parto ou os casos com uma evolução que não está fisiológica. Mas quando ela é usada de forma adequada, geralmente ela não tem um grande aumento de dor mesmo, não. Agora, uma pessoa que está contraindo pouco, e você precisa botar a ocitocina porque está contraindo pouco, ela vai experimentar o aumento de dor, claro, porque vai aumentar a contração. Assim como num parto fisiológico, a dor do início do parto geralmente é menor do que a dor no final, porque a mulher está contraindo mais no final. Né? Tem uma pergunta. Alguém falou assim... Deixa eu ler aqui. Tem uma pessoa que perguntou assim: é verdade que após o início da indução tem 24 horas para o bebê nascer por parto vaginal? Caso contrário, tem que ser cesárea? Não, acho que você já respondeu na outra, né? A não ser que o bebê apresente alguma intercorrência, né? Mas a princípio. Mas aí não tem esse tempo, 24 horas. Se o bebê apresentou alguma intercorrência, uma alteração da frequência. Exatamente. A alteração da frequência cardíaca fetal, por exemplo, que a gente interprete como uma frequência cardíaca que não seja tranquilizadora, um bebê que precisa nascer rápido, a gente vai interromper a qualquer tempo. Pode ter 1 hora de indução, 1 dia de indução, 2 dias de indução. Não tem esse reloginho. Bom, eu acho que a gente tem, assim, em que casos são indicados a indução? Você falou da pré-eclâmpsia, né, hipertensão, da diabetes gestacional em alguns casos, mas tudo isso, gente, a Ju tá falando, assim, é o acompanhamento de 1 para 1, por isso que é importante fazer um pré-natal correto, porque é assim que a gente vai poder identificar se vai ser necessário ou não a indução, né? Aí tem uma pergunta que a indução é recomendada para gestantes que tomam anticoagulante? Algumas mulheres podem entrar em trabalho de parto antes de precisar de indução, mas uma das indicações de indução é trombofilia. Sim. Né, em uso de anticoagulante. É uma situação que pode ser induzida. Tem muita mulher com trombofilia que usa anticoagulante que acredita, né, ou foi induzida a acreditar que tem indicação de cesariana. E não. Se a mulher estiver bem e o bebê estiverem bem, a indicação é indução do parto.
Muito pelo contrário, na verdade. Uma mulher que é trombofílica significa que ela tem mais chances de trombose. E não tem situação que gere mais chances de trombose do que uma cirurgia no puerpério. Então, uma mulher puérpera já tem aumento de risco de trombose. E qualquer cirurgia aumenta a chance de trombose. Então, você soma 2 fatores. Então, uma mulher trombofílica se beneficia mais ainda do parto vaginal. E é uma indicação de indução, sim, se a mulher não tiver entrado no trabalho de parto. Isso daqui, eu acho que você já também falou, a indução tem que ser sempre no hospital. A indução não, com miso não pode ser no consultório ou em casa, não. Não. O misoprostol tem algumas questões com relação ao misoprostol. Primeiro, é um medicamento proibido de se ter em casa, tá? É o mesmo medicamento que é abortivo, né? Então, ele é proibido de ter em casa. E, além disso, ele tem que ser controlado, o uso dele, né? Porque ele pode causar, como ele causa contrações, ele pode causar o excesso delas. Então, tem que ter alguém habilitado de olho naquele processo para ver se o processo está indo bem, né? Então, é de uso hospitalar. E monitorando o bebê, né? Também. Existe método de indução não existe método de indução farmacológico para ser feito em casa. Existem alguns métodos que a gente usa assim, mais naturais, com menos intervenção, que ajudam a preparar o colo. É para indução, na verdade, né? Indução, se a gente for ver na literatura médica, é o uso de ocitocina. Mas um método para preparar o colo, por exemplo, acupuntura. Acupuntura você pode fazer em casa. Descolamento de membranas, que pode ajudar a diminuir a chance de indução farmacológica. Você pode fazer a nível de consultório e ir para casa. Um método que não é contraindicado, é um pouco controverso, que talvez possa fazer e ir para casa, é o método mecânico, porque tem muito pouca consequência dele, que é botar o balão, né? Então, idealmente se faz em um hospital, mas não chega a ser errado, dependendo da circunstância, botar o balão e a mulher ir para casa. É uma coisa a ser discutida. Perguntou aqui exatamente isso. O que é o método mecânico? O método mecânico mais conhecido, existe método de laminária, mas nem tem aqui no Brasil. O mais conhecido é um balão. É o seguinte, a gente pega uma sonda de urina. Toda vez que a gente coloca uma sonda de urina, a gente enche um balãozinho para ela ficar presa dentro da bexiga, mas a gente não usa na bexiga. A gente pega a sonda, passa através do colo do útero, passou aquela sondinha pelo colo todo. Quando ultrapassou o orifício interno do colo, chegou lá na cavidade uterina, a gente infla o balão com soro. Infla, bota vários ml de soro. Tipo, pode botar até 80 ml de soro. E aí fez um bolão lá atrás do colo. E aí a gente traciona essa sonda e deixa ela presa do lado de fora. Por exemplo, na coxa da mulher a gente prende com esparadrapo com uma certa tração. E aí essa bola vai ficar pressionando o colo para baixo. E isso faz com que o colo se prepare, né? Estimula o corpo a produzir prostaglandina e preparar o colo do útero e ajuda o colo do útero a amolecer, a achatar. E aí, geralmente, quando está uns 3, 4 centímetros, o balão é expulso. E aí a gente conseguiu um colo já mais bem preparado para começar uma indução. Um colo mais curto e com alguma dilatação. Em geral, a partir daí, se não entrar em trabalho de parto espontâneo, né, de começar a ter contração espontaneamente, a gente pode lançar mão de ocitocina ou romper bolsa. Esse é o método mecânico. Pode ser feito em quem tem cesariana anterior. Perguntaram aqui, você ficou 3 dias induzindo o parto e a gestante internada? Sim, gestante internada. Né, Ju? Não se pode começar o miso no consultório? Não se pode. Se já teve uma cesárea, pode induzir o parto? Pode, com o balão, que é o método mecânico. Método mecânico. E a ocitocina pode ou não? Pode. Com muita, assim, muito bem controlada. Tem que ser em bomba infusora, que você consegue controlar exatamente quantos ml por hora está entrando. Tem que ficar observando. Aumentou a ocitocina, fica vendo o padrão contrátil e a frequência cardíaca do bebê. É uma coisa bem controlada, mas a ocitocina não é contraindicada para quem tem uma cesariana prévia. Peraí. Ela tá falando, a Lídia falou que acha que esse método mecânico tem cara de quem dói. Não é um método indolor, não, mas é muito aceitável, tá? Bastante aceitável. No início, quando a gente coloca, dá um pouco mais de desconforto, a mulher sente uma cólica e uma pressão, mas em geral, as mulheres se adaptam rápido a ele, tá? Então, não é um método tão desconfortável assim, não. Ele fica com uma cólica um pouquinho constante, uma sensação de peso,
Mas, em geral, eu não recebo muitas reclamações, não. Eu acho o método muito legal, inclusive. Eu acho o método excelente. Esse método, ele não pode ser, não é para ser usado só em quem tem cesariana prévia, não, tá? Ele é um método de indução que pode ser usado em qualquer pessoa, a princípio. Uma pessoa que não tenha cesariana também, se for essa a escolha. Ele é um pouquinho desconfortável, mas não é nada, assim, de outro mundo, não. Não dói mais do que as contrações do parto. A Priscila perguntou aqui se a ocitocina em excesso faz mal à mãe. Não, porque você tá sendo monitorada, né? Então, assim... Não, tudo em excesso faz mal, tá? Faz mal, sim, ocitocina em excesso. Além de ter maior chance de sofrimento fetal, aumenta a chance do útero romper, de ruptura uterina. E, além disso, pode saturar os receptores de ocitocina do útero e aumentar a chance de hemorragia no pós-parto. Tá? Então, a ocitocina em excesso faz mal para a mãe, sim. Mas aí, o médico, assim, o obstetra tá monitorando, né? Não vai fazer uma coisinha em excesso, Não, tô falando de um mau uso da ocitocina. Mas assim, sim. mesmo com um bom uso da ocitocina, tudo na vida pode ter efeito colateral, né? Você tem que sempre botar na balança. Então, quando a gente está fazendo uma indução muito prolongada, muito tempo com ocitocina, a gente sabe que aquela mulher tem maior chance de hemorragia puerperal. A gente já se prepara. Sim. Eu já fico preparada, assim, não, pode ser que tenha hemorragia puerperal, a gente já pode pensar em fazer outras medicações, ficar muito mais de olho na questão uterina. Tem outras formas de a gente compensar isso. Mas sim, né? Tudo a gente bota na balança, risco-benefício. Por isso que intervenção não é para ser feita em todo mundo. Isso. Claro que não, porque também envolve risco. Toda intervenção envolve risco. Deixa eu perguntar o que tem aqui no nosso, que tem pouca coisa, e aí depois eu vou para aqui, para as pessoas que estão perguntando aqui. Já perguntei essa. Perguntaram se é possível tomar analgesia quando é feita uma indução. Eu respondo você. Pode falar, quiser. Não, é possível, né? Se tiver tudo indo... sempre, não é uma coisa impossível. Até porque é assim que eu sempre falo também, né? É a equipe, né? Se você tá com uma equipe que tenha toda uma compreensão do que tá rolando ali, um para um, uma analgesia que não te faça paralisar, enfim, tem várias questões, mas não é por causa da indução que você não pode tomar analgesia, né? Não faz a menor diferença a indicação de analgesia se a mulher entrou em trabalho de parto espontâneo ou se induziu. Na verdade, a indicação de analgesia é a dor e a vontade da mulher, né? Sim. É dor mais desejo da mulher e Sim. Ponto. Não faz diferença se é induzido ou se não é induzido o parto. Se a mulher deseja analgesia, a analgesia farmacológica, né? Se os métodos não farmacológicos não estão gerando o alívio que a mulher deseja e busca, né? Uhum. Sim, ela pode ter analgesia farmacológica na indução, assim, não tem nenhuma contraindicação com relação a isso. Tem uma pergunta aqui que eu vou ler exatamente como tá. Pré-eclâmpsia durante o trabalho de parto é caso de indução para acelerar? Não, se a mulher já entrou em trabalho de parto e ela está estável, né? Você conseguiu, a mãe está bem, o bebê está bem e a mulher fez um pico hipertensivo durante o trabalho de parto. É isso. Fez o pico hipertensivo, você teve que começar com, de repente, sulfato de magnésio, fazer remédio para abaixar a pressão e a mulher está bem, não, o trabalho de parto começou, vamos embora, vamos acompanhar. Se o trabalho de parto está evoluindo bem, você não precisa acelerar ele para ele terminar mais rápido. Na verdade, se a mulher está com um padrão contrátil normal e você faz ocitocina, você pode acabar gerando um padrão contrátil anormal. E aí, com isso, o risco de ter consequências. Então, não, fez um pico hipertensivo, então vamos acelerar aí para nascer mais rápido. Se a mulher estiver contraindo bem, não faz nenhum sentido. Tá. Agora, a mulher não está em trabalho de parto. Aí, tudo bem, você pode induzir. Ou a mulher está numa fase latente há muito tempo, não entrou ainda em fase ativa, e aí começou a fazer pico hipertensivo. Aí tudo bem, você vai acabar usando a ocitocina para indução. Agora, você está num trabalho de parto que está indo bem e a mulher fez um pico, você vai tratar a hipertensão dela e vai continuar seguindo a assistência ao parto. Usar a ocitocina com um trabalho de parto indo bem vai trazer mais malefício do que benefício. Deixa eu terminar. Eu vou terminar as perguntas aqui, gente, que tinham já, e depois eu vou passar para as perguntas de vocês. E fiquem tranquilos que eu vou deixar a live gravada no meu perfil. Então, depois todo mundo pode ver do início. Que tá o pessoal aqui dizendo que perdeu o início.
Só um instantinho. Rafa, baixa ali, por favor. Ai, ai, crianças em casa. Tá, a outra pergunta é a seguinte. No primeiro filho foi uma indução com miso com sucesso por conta de uma oligodramia. É assim que fala? Oligodraminia. É pouco líquido, para as pessoas entenderem. Isso. É uma das indicações de indução, pouco líquido. No segundo filho, as chances são maiores? As chances são maiores de quê? De ter oligodramia de novo? As chances de sucesso caso precise de uma indução. Acho que cada parto é um parto, né? Cada parto é um parto. As chances de um parto vaginal são maiores, isso sim. Quem tem um parto vaginal anterior, a chance de ter um segundo parto vaginal é mais de 90%. E rápido. E geralmente mais rápido. Eu sou um bom exemplo disso. Não dá para generalizar como tudo na vida, mas geralmente é mais rápido. Mas o sucesso da indução, nunca li nada sobre isso não, de uma pessoa que teve sucesso numa ter mais chance de ter sucesso na seguinte. A indução costuma ter sucesso na maioria das pessoas, tá? Falha de indução não é tão comum. Existe. Mas não é tão comum, não. Eu não ficaria apegada nisso. Primeiro, eu não ia me apegar em precisar de uma indução na próxima gravidez. Eu ia pensar que vai tudo bem, vai ser diferente, vou entrar em trabalho de parto espontâneo. Segundo, precisando de indução, deu certo uma vez, provavelmente vai dar de novo. Dá certo na maioria das pessoas. E parto vaginal, então, a chance é maior de ter um parto vaginal do que uma cesárea. Deixa eu ler essas duas perguntas aqui para a gente passar para uma outra que eu tenho para fazer. Não, isso aqui eu vou deixar por último porque sai um pouquinho da indução aqui. Com hipertensão, a indução pode iniciar com miso? Pode. Sim. Olha, eu respondo. Sim. Já viu muitas. Pode sim. Cadê? A não ser que tenha cesariana anterior, tá? A pessoa já teve uma cesárea no outro parto, na outra gravidez foi uma cesárea e não. Parir aos 50 anos é perigoso mesmo já tendo outro filho? Parir aos 50 anos? Engravidar ou parir? Não, gente, tá escrito olha só, parir aos 50 anos já tendo outro filho. Entendi. A idade não indica via de parto, de jeito nenhum. A idade não indica, é a mesma lógica. O parto vaginal é mais fisiológico do que a cesariana. A cesariana é uma cirurgia de grande porte. Se você tem uma idade avançada, você vai ter mais risco cirúrgico do que uma idade mais jovem. Então, a idade não indica via de parto, de jeito nenhum. Agora, engravidar com 50 anos tem mais riscos. Tem mais risco de pré-eclâmpsia, mais risco de diabetes, tem mais riscos gestacionais envolvidos. Olha só, então vamos lá, os métodos de indução que as pessoas sempre perguntam, né? Então vamos lá, descolamento de membrana pode ser considerado método? Isso é um pouquinho controverso. Quando a gente lê literatura médica, assim, né, hardcore mesmo, vamos lá ler. A Ju é nerd, gente, ela sabe tudo. Não, olha só, eu não sei tudo. Quanto mais eu sei que nada sei, entendeu? Mas eu gosto de ler bastante. Mas é porque você estuda muito. Eu estudo bastante, eu gosto de escrever, eu estou escrevendo as rotinas, enfim. Eu acabei de ler sobre indução, acabei de escrever um capítulo de indução de parto. Então. Descolamento de membrana é considerado um método para preparo do colo. Então, a rigor, indução, se a gente for ler assim, eu sei que a gente chama de indução de tudo, a gente chama indução com misoprostol, indução com tudo. Mas a rigor é um método de preparo de colo, né? Que chama de pré-indução. Quando você faz descolamento de membranas, o que é o descolamento de membrana? Tem gente que não deve saber o que é. É com o dedo, você faz um toque vaginal, mas é um toque vaginal que você entra dentro do colo do útero e tenta soltar a membrana da bolsa do colo do útero, que ela está grudadinha. Você solta todas as conexões que tem ali. Isso faz com que o corpo libere mais prostaglandina. E prostaglandina é uma substância importante para dar início ao trabalho de parto, para preparar o colo. A prostaglandina faz com que o colo fique mais amolecido, mais curtinho e comece a dilatar. Então, quando a gente faz o descolamento de membrana, estimula o corpo a liberar localmente essa substância, a prostaglandina. E isso, né, cientificamente falando, reduz as chances de precisar de indução farmacológica. Você acaba aumentando as chances de entrar em trabalho de parto nas próximas 48 horas. Mas às vezes, como o colo quando está muito fechadinho o colo, às vezes a gente consegue descolar muito pouco.
E pode ser que precise de descolamentos sucessivos, né? Você descola um pouquinho num dia, aí 2 dias depois descola mais um pouquinho e vai indo. Então, é um método assim, para você fazer antes de pensar em fazer a indução farmacológica. Se você já está vislumbrando que vai chegar aquele momento que você vai precisar de indução, já tem um diagnóstico. Ah, aquela mulher é diabética e vai precisar induzir com X semanas. Alguns dias antes, você pode sugerir para a mulher, você quer tentar descolamento de membrana? É um método doloroso, tá? Não vou mentir. Mas pode reduzir a chance de precisar internar para fazer indução medicamentosa. Então, é um método de preparo do colo. Eu acho que, assim, a gente pode chamar de método de indução, mas oficialmente não é, entende? Tá, entendi. Mas busca evitar uma indução. A indução farmacológica seriam esses que a gente estava falando, né? Que é o balão. Ou então, aí também. A indução farmacológica se separa entre preparo de colo e a indução propriamente dita. Entendi, então, entendi. O método mecânico e as prostaglandinas, que é o misoprostol ou aquele propés, eles são métodos de pré-indução, métodos de preparo do colo, tá? Então, entendi. Assim, oficialmente é pré-indução, mas a gente bota tudo no mesmo saco, tá? Eu, quando vou falar com as minhas pacientes, eu boto tudo no mesmo saco. Chamo tudo de indução, mas a rigor é pré-indução. Então, quando a gente pensa em induzir, a gente tem que fazer um exame de toque para ver como está o colo. A gente dá uma nota para esse colo, de acordo com as características dele. Então, a gente vê se ele é muito longo ou se já está curtinho, que a gente chama de apagamento. Se ele é bastante firme, endurecido, ou se já está molhangão. Se já tem alguma dilatação. Se o bebê está muito alto ou já está baixinho. Tudo isso gera um score, gera uma nota. E de acordo com essa nota, a gente diz que o colo está preparado ou que o colo não está preparado. Se o colo não estiver preparado, a gente vai precisar usar algum método para preparo de colo. E aí, método para preparo de colo pode ser o descolamento de membrana lá antes, pode ser até a acupuntura de forma mais natural. E a gente pode fazer métodos farmacológicos, como, por exemplo, as prostaglandinas, né, o propés ou o misoprostol. Ou o método mecânico, que é o balão, que eu expliquei agora há pouco. Agora, o método de indução mesmo é a ocitocina. Mas nem sempre a ocitocina é necessária, porque boa parte das vezes, quando a gente usa prostaglandina, por exemplo, o misoprostol, a mulher já começa a contrair e o corpo assume esse papel. Assume o papel de produzir ocitocina. Então, às vezes, uma vantagem desses métodos é que as chances de eu precisar usar ocitocina depois é menor. Menor do que o método mecânico. O método mecânico é bem mais frequente precisar de ocitocina depois. Então, na literatura, o que você quer dizer é que, assim, na literatura o que tem é a ocitocina. Por isso que também a gente tem essa coisa do senso comum de sempre pensar na ocitocina. Seria isso, de repente? A ocitocina é que diretamente faz com que o útero contraia, né? Entendi. O útero tem receptor de ocitocina e a ocitocina faz com que o útero contraia. A prostaglandina não faz isso de forma assim tão direta, mas ela pode acabar provocando contração uterina e o corpo assumindo isso dali pra frente. Né? Esse papel de produção de ocitocina e contração espontaneamente depois de um tempo. Por isso que o miso, quando a pessoa interna, para começar o procedimento do miso, que é esse comprimido, é um comprimido, gente, que coloca no canal vaginal, né, Ju? Para poder estimular o colo, não é isso? Só para poder as pessoas entenderem, porque a gente fala miso, né? Porque a gente já sabe, mas tem gente que não sabe. Quando a pessoa interna para fazer isso, na verdade ela está internando para dar início a uma preparação do colo para que aquele trabalho de parto se evolua naturalmente, aspas assim, né? Porque já não é naturalmente. Não, naturalmente que eu quero dizer, naturalmente sem precisar da ocitocina, porque assim, se na literatura, por exemplo, a indução seria a ocitocina, e a gente preparou o colo e o corpo respondeu. Então você meio que não precisa mais fazer nada. E assim, porque eu já acompanhei alguns em que o corpo respondeu com o miso e continuou. Não precisou mais nada. Isso entendeu? É ótimo quando acontece. Ótimo. Então, não é assim, sempre que precisa de ocitocina, mas às vezes é muito de pessoa a pessoa. Às vezes o misoprostol vai só preparar o colo e não vai ter um grande efeito, o corpo não vai assumir esse padrão de contração. E aí vai precisar de ocitocina, mas muitas vezes acaba assumindo. E depois do colo preparado, a mulher acaba entrando em trabalho de parto. E assim, às vezes a mulher fica em trabalho de parto várias horas e o misoprostol nem tá mais lá, porque ele tem a meia-vida dele, ele desaparece. Tem a meia-vida de 6 horas, então depois de 6 horas ele já não tem mais muito efeito ali.
E aí a mulher às vezes segue com o trabalho de parto lá fisiologicamente, né? Dali pra frente. Antes não, não foi fisiológico. E, por exemplo, o própris, ele é o tipo, ele é uma prostaglandina também, como se fosse o miso, só que é outro formato. Sim, fala. Não é só outro formato, é outra substância. É uma substância da classe das prostaglandinas. Entendi. Só que é o dinoprostone a substância. É uma prostaglandina 2, PGE2. Entendi. É o PGE2, dinoprostone. Então, é da mesma classe. Só que é uma outra substância. Você entende isso? Só que também tem outra forma de administração. Aqui no Brasil, a gente só tem um insertor vaginal e, até onde eu sei, só em maternidade privada, tá? No SUS a gente não vai encontrar. Pelo menos eu não conheço ainda nenhum hospital do SUS. Vocês sabem de algum que tenha? O quê? Eu acho que não. O próprio? O Propés, no SUS, eu não vi ainda. Eu só vi no particular. Qual é a diferença? Ele tem aqui no Brasil, ele tem um insertor que você coloca um dispositivo lá perto do colo do útero e ele tem uma liberação lenta dessa substância por 24 horas. Então, se não começar a ter contração ritmada em 24 horas, a gente tira ele, falhou. Mas fora do Brasil tem outros tipos tem outras formulações, tem gel, enfim. Mas aqui no Brasil só tem assim, dessa maneira. Então, o misoprostol, aqui no Brasil, são comprimidos via vaginal que geralmente a gente coloca a cada 6 horas. E o Propés, uma vez só a gente coloca e ele fica 24 horas. E aí tira se ele falhar ou se começar o processo antes. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Então, já tem essa pergunta aqui, mas eu ia fazer também. Eu sei que isso é uma coisa controversa, mas eu acho que entra também na questão da indução, né? Quando a bolsa rompe, sem trabalho de parto efetivo, né? Enfim, a mulher rompeu bolsa, mas não começaram as contrações, não entra trabalho de parto. Um dos métodos de indução é necessário? Quanto tempo? Alguém falou aqui que foi 48 horas com a bolsa rota, sem preparo de colo, sem indução, e que aí nesse caso seria a única opção cesariana? Foi uma pergunta. Então, acho que essa coisa da bolsa rota assim, também gera uma certa angústia das pessoas, né? Na verdade, eu sempre falo, porque, na verdade, no senso comum, todo mundo acha que a bolsa vai romper sempre. Nem sempre. Aí eu falo, gente, já acompanhei alguns partos vaginais que o bebê nasceu na bolsa. Pois é. Não é comum, mas pode acontecer. Não, e eu já acompanhei alguns que a bolsa rompeu antes de nascer. Tipo assim, rompeu bolsa, nasceu. Então, tipo, a pessoa já estava em trabalho de parto, então... Eu costumo dizer que romper a bolsa não tem uma associação direta, tão direta assim, com o parto, né? Tem aquele senso comum de que rompeu a bolsa, vamos sair, coisa de novela, né? A bolsa rompeu, vamos sair correndo. Sim. Não, né? Se a mulher não tiver com contração uterina eficiente, com padrão contrátil de trabalho de parto, né? Contrações frequentes, com uma boa duração, não tem nada que sair correndo, né? Na verdade, não. Sim, dá para esperar. Sim. É muito controverso esse tema, Patrícia, porque eu acho que tá muito aberto isso na literatura médica mesmo. Não tem nenhum trabalho com uma qualidade assim tão maravilhosa. Um trabalho melhorzinho que tem até hoje acompanharam a gestante com bolsa rota por 4 dias. E aí ele concluiu o seguinte, que até 4 dias, 95% das mulheres entram em trabalho de parto espontâneo, mesmo sem indução. Mas que depois de 24 horas ele percebeu um aumento de chances de infecção materna e fetal. Então, esse trabalho especificamente acabou influenciando a maior parte das sociedades médicas pelo mundo a fazer um protocolo para indução de parto depois de 24 horas de bolsa rota. Entendi. A Academia Americana de Ginecologia e Obstetrícia, eu vou falar do americano, tá? Eles até são a favor de indução mais precoce. Eles falam que tem mais benefícios de uma indução precoce, mas que eles veem, se for vontade da mulher e a avaliação clínica estiver normal, eles veem como razoável esperar 12 a 24 horas para iniciar a indução. Então, o protocolo que eu uso é esperar 24 horas para induzir o parto, tá? Agora, é claro que isso, você pode ter jogo de cintura, não é muito claro na literatura médica sobre risco e benefício dessa conduta, entendeu? Então, é uma coisa que dá para ser flexibilizada. Mas os protocolos, se a gente quer ter respaldo, os protocolos pelo mundo, geralmente, a maioria fala nisso. Em 24 horas para começar a indução, não é para nascer.
Mas a indução começa com qual tipo de método? Tem algum que não pode ou todos podem? Não, o método vai depender de como está o colo, né? A maioria das pessoas não precisa de indução quando rompe bolsa, viu? A maioria entra em trabalho de parto espontâneo, é só a gente esperar. Só esperar um pouco. A maioria não chega a 24 horas. E assim, não é proibido passar de 24 horas também. É uma questão de sentar e conversar e pesar risco-benefício, tá? Eu tô falando só dos protocolos, né, mais comuns pelo mundo. E é o que eu costumo dividir isso com as minhas gestantes. Isso, é 1 para 1, é o que eu costumo dividir com as minhas gestantes. Eu boto as cartas na mesa. Mas esqueci o que você perguntou. Quais são os métodos, né? Os métodos, se tem algum que não é para usar com bolsa rota, ou se todos podem ser usados. Por exemplo, você vê que a bolsa tá rota, mas o colo tá fechado, enfim, tô chutando aqui, né? Aí você vai usar o miso, ou você vai usar o próprio, ou você vai usar o balão, enfim. Se tem alguma diferença ou não. Sim. Então, o misoprostol pode, sem restrição, na bolsa rota, só a questão de cicatriz uterina anterior, não só cesárea, mas, por exemplo, se a pessoa tirou um mioma. Então, o misoprostol não poderia. Só nesses casos, mas só pela bolsa rota com a mulher sem cesariana anterior, pode. A ocitocina também. Inclusive, essa é uma situação em que... Porque a ocitocina com o colo que não está preparado, numa gestação com a bolsa íntegra, você vai dar ocitocina e não funciona. Então, você pegar uma mulher que não rompeu a bolsa e você quer induzir e o colo dela tá lá fechado, você botar a ocitocina é tortura. Não tem outro nome. Porque não vai funcionar. Não funciona. Agora, se a bolsa estiver rota, mesmo com o colo não estando preparado, é uma situação que a ocitocina pode funcionar. Então, a gente pode usar, tá? É uma opção. Então, o misoprostol a gente pode usar, a ocitocina a gente pode usar. O Propés é off-label, tá? É fora da bula. Teoricamente, na bula diz que não, mas é porque não tem estudo. Não significa que dê algum problema, tá? Então, assim, a princípio pode usar sim. Só não tá escrito na bula porque é um medicamento novo. E o balão é uma controvérsia sem fim. Onde você lê vai estar escrito uma coisa diferente. Não pode usar balão com bolsa rota. Pode usar balão com bolsa rota. Não pode, pode. Então, assim, é uma coisa de sentar e conversar também. Eu acho que é tudo de pesar risco-benefício, se a gente tiver uma assistência 1 para 1, estudar quais são as possibilidades que a gente tem, se a gente já tiver esgotado outras possibilidades, de repente não excluir essa. Mas é bem controverso. Entendi. Então, a questão de romper bolsa, provavelmente na rede pública eles devem usar o miso ou a ocitocina, né? Porque esses outros métodos eu nunca vejo, né? Então, assim, eu acho que é mais no particular, né? Que mais? Então, acho que a gente já falou dos métodos de indução, os motivos pelos quais induz pré-eclâmpsia. Tem muitos motivos, olha só. Pré-eclâmpsia, diabetes, trombofilia, crescimento intrauterino restrito, ou seja, um bebê que se a gente está acompanhando a curva de crescimento dele, não tá bom, ele está no percentil baixo, percentil abaixo de 5, percentil abaixo de 3, contanto que o Doppler esteja normal, o líquido amniótico baixo, o excesso de líquido amniótico, a polidrominia também aumenta risco gestacional, então também tem um ponto de corte para indução. Colestase intrahepática da gravidez, que é uma doença que aumentam algumas enzimas do fígado e os ácidos biliares aumentam na corrente sanguínea também. Esteatose hepática da gravidez. Nossa, tem muito motivo. Qualquer motivo que a gente olhe e fale, olha, daqui para frente o risco de continuar a gravidez é maior do que a gente parar por aqui. Então, mas os mais comuns, os mais comuns que eu vejo é trombofilia, diabetes gestacional e hipertensão e pré-eclâmpsia, né? Assim. Os quadros hipertensivos em geral, hipertensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia. E aí depende cada um na literatura tem a quantidade de semanas, por exemplo, um indica 37, outro 38, ou é de 1 para 1 também? Depende de onde você lê, a fonte que você vai ler. Tem algumas variações, isso muda toda hora. Patrícia, isso muda toda hora. Toda gestante minha que tem hipertensão ou diabetes, por mais que seja uma coisa razoavelmente corriqueira, eu paro para ler de novo. Você falou que eu sou nerd, né? Eu paro para ler de novo. Porque são coisas que mudam toda hora. Toda hora tem um ponto de corte. Agora, por exemplo, a Academia Americana já tem um ponto de corte diferente da recomendação no Brasil, por exemplo, né? Eles já esticaram um pouquinho os pontos de corte para diabetes e hipertensão.
Hipertensão gestacional, em algumas fontes que a gente vai ler, tem o mesmo ponto de corte da pré-eclâmpsia, que é no termo, 37 semanas. Mas já tem outras fontes que não, que jogam um pouquinho mais para frente a hipertensão gestacional, deixa aí até quase 38. Enfim, então, vai depender se está bem controlado ou não está bem controlado. Pré-eclâmpsia, por exemplo, depende se é pré-eclâmpsia grave ou se é pré-eclâmpsia leve. Pré-eclâmpsia grave, quando a pessoa tem a pressão sistólica maior ou igual a 160, né, o 16, ou a diastólica maior ou igual a 110, o 11, a gente já pode tirar até um bebê prematuro, né, dependendo da idade gestacional. Maior que 34 semanas, já não tem mais benefício o bebê ficar, de tanto risco que aumenta nesse caso. Quando é menor que 34, a prematuridade é muito grave, você vai tentar fazer uma conduta que a gente chama de expectante. Tentar compensar a mãe internada e ficar fazendo uma avaliação diária para ver até quando a gente consegue levar, se consegue deixar o bebê menos imaturo para nascer. É sempre botar na balança a imaturidade do bebê versus o risco materno e fetal. Mas, assim, cada condição vai ter um ponto de corte diferente, de acordo com a clínica da mulher, né? Se ela está bem compensada ou não, se usa medicamento ou se o controle está sem medicamento. E também vai dependendo da fonte que a gente estiver lendo. Aqui tem uma pergunta que você falou antes com relação às formas de indução, aí você, de bolsa rota, aí a pessoa perguntou, é controverso por risco de infecção? Controverso o quê? Eu acho que foi quando a gente estava. Foi logo depois que a gente falou com relação à bolsa rota, que você falou, a gente vai depender o Propés, o Misoprostol e tal. Aí eu acho que ela perguntou isso, se é controverso esses estudos por conta do risco de infecção. Se não foi isso, acho que é Priscila. Me conserte aqui, que eu vou eu vou fazer essa outra pergunta aqui. Quem tem útero bicorno pode fazer indução ou é cesárea? Não, o útero bicorno pode fazer indução também. O controverso Mas precisa indução? Ou só se for esses casos, né? Exatamente. Não é a pessoa que tem útero... Só para poder a pessoa não é indicação de indução. Por ser... Útero bicorno é uma alteração anatômica, da anatomia do útero, né? É um útero que tem um formato de coração. Na hora de se formar, quando o embrião está se formando, o útero ele tem metade de um lado, metade do outro, e as duas metades se fundem, aí o útero fica assim. Mas o útero bicorno, essa fusão não é completa, então ele acaba ficando com um formatinho de coração, às vezes pode ter uma cavidade uterina tipo, parecido com um septo dentro e tudo mais. Mas isso não é indicação de indução, não. Mas se precisar induzir, pode. Certo. Dentro dos casos que são necessárias a indução, e não por causa do útero. Claro, não por causa do útero. Olha só, ela está dizendo que o método do balão, que ela disse que você disse que era controverso, se é controverso por conta de infecção. Ou risco por do balão conta de risco de infecção. Acredito que sim, que seja isso mesmo. Não. Olha só, você está introduzindo alguma coisa dentro do útero da pessoa com uma bolsa rota, né? Sim. Mas assim, não é nada fechado na literatura médica, não. Tem que analisar, né, na hora e decidirem juntos, né, a verdade. A outra pergunta é, aguardar até 42 semanas ou induzir? Induzir quando? Antes de 42? Eu entendi isso, né? O termo da gravidez vai de 37 a 42 semanas. O que significa isso? Que é quando o bebê não é prematuro, porque antes de 37 semanas ele é prematuro e depois de 42 semanas ele é pós-termo. Mas dentro desse tempo, de 37 a 42 semanas, o bebê ele não se sai da mesma maneira em todas as semanas. Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, com menos de 39 semanas, um bebê de 37, ele não é prematuro. Ele já está no termo, a gente pode esperar que ele nasça. Mas se a gente for comparar um bebê entre 37 semanas e 39 semanas incompletas e um bebê entre 39 e 41 semanas, esse bebê tem mais chances de ter desconforto respiratório, complicações, ir para UTI neonatal e uma mortalidade maior, tá? É por isso que não se tira um bebê com menos de 39 semanas sem indicação clínica muito certa sobre isso. Porque esse bebê vai ter mais riscos. Se você fizer uma cesariana eletiva sem ser intraparto, sem ter nenhuma justificativa clínica, que era o que mais acontecia antes, é um bebê que vai ter mais risco. Acontece, mas o CFM é muito claro com relação a isso. Não pode acontecer, tá? A OMS também. Então, isso é razoavelmente recente, né? Mas, enfim.
Então, isso é muito certo. Você não vai tirar um bebê sem indicação clínica com menos de 39 semanas, que por mais que ele não seja prematuro, ele tem maior risco do que comparado com o bebê da outra idade gestacional, consideravelmente. O bebê que tem menos chances de complicação ao nascer é o bebê que nasce entre 39 e 41 semanas, tá? Esse é o melhor momento do bebê nascer. Entre 41 e 42 semanas, aumenta um pouquinho o risco comparado com a semana de 40 a 41. Não é um risco não é um aumento muito grande, tá? É um aumento pequeno. Então, um bebê entre 41 e 42 semanas tem um aumento de mais ou menos 30% na taxa de desfecho negativo, tá? Morbimortalidade, de ter alguma intercorrência, alguma complicação. Só que, você olha assim, 30% parece muito, só que o número absoluto de mortalidade, né, natal é baixo, tá? Então, 30% sobre o número absoluto baixo, isso vai dar baixo. Então, não é inaceitável. De 42 a 43 semanas, a gente tem um aumento de morbimortalidade de 2 vezes, ou seja, 200%. Então, vamos comparar. 41 a 42, um aumento de 30%. De 42 a 43, um aumento de 200%. Aí sim deu um salto. Tá? Uhum. Então, por isso que a maior parte das sociedades médicas pelo mundo, elas falam o seguinte, o ideal é induzir até 42 semanas, porque passou de 42 semanas a gente tem um aumento significativo de mortalidade. Apesar do que, a maioria dos bebês que passar de 42 semanas não vai ter problema, tá? A maioria não vai ter intercorrência, não vai morrer. Mas como a gente sabe que tem esse aumento de 2 vezes, existe essa indicação de induzir com 42. Entre 41 e 42 semanas, quando a gente vai ler sobre isso, o que se diz é dividir isso com a mulher. Eu acho muito justo, tá? Porque esse risco pode ser muito baixo para você, pode ser muito baixo para mim, mas alguém pode falar assim, não quero topar esse risco, prefiro topar uma indução. Então, eu gosto muito, assim, quem é acompanhado por mim sabe que eu gosto de dividir muita coisa. Eu divido mesmo, tá? Eu tomo pouca decisão e divido tudo. Claro que o que tiver que tomar, eu tomo. Mas tudo que for possível de dividir com a mulher, eu vou dividir, porque eu acho que cada um vai interpretar os dados de uma maneira diferente. Então, eu divido isso com a mulher. E a mulher que vai até 42 semanas, a maioria acaba indo até 42. Eu acho muito tranquilo e muito razoável de ir a 42, mas a gente aumenta muito a vigilância fetal. Tá? Como tem maior chance de redução de líquido amniótico, alteração de Doppler, por questão de envelhecimento da placenta, né? A placenta uma placenta mais velha. Eu faço avaliação fetal bem mais frequente. Praticamente, o que eu faço no consultório é praticamente dia sim, dia não, de avaliação fetal entre 41 e 42 semanas. E a mulher estando tranquila, se sentindo bem, e a gente está fazendo avaliação de pertinho com o bebê, e o bebê está indo bem, a gente vai indo. Até 42 semanas. É o que acontece na prática na maioria das vezes, tá? Mas, bem, acho que deu para entender. Deu? Só para eu fazer um fechamento aqui com relação às mulheres que vão parir no SUS, que tem isso, que a gente recebe essas perguntas e tal. 41 semanas, que é o protocolo no SUS. 41 mais 3, né? Mas assim, a maioria dos que eu tenho visto 41... Não é também porque eles estão fazendo isso porque não querem esperar. Existe uma literatura, como a Juliana acabou de dizer, que entre 41 e 42 há um risco aumentado. E no SUS a gente não tem um relacionamento 1 para 1. Então é só para eu só estou falando isso para poder as mulheres não acharem que é porque estão de má vontade. Não é. Eles estão baseados numa literatura em que diz que de 41 a 42 há um risco aumentado. E como não é um relacionamento assim, como a gente tem com uma obstetra nossa, é mais indicado uma indução com 41, né? Eu só quis colocar isso porque, assim, isso é uma coisa que a gente escuta muito de muitas mulheres, né? Que ficam achando que estão sendo enganadas ou que estão apressando ela. Não, existe um estudo, não é à toa, né? Não, foi perfeita a sua colocação. Tem algumas coisas em saúde pública que não tem como ser tratadas da mesma maneira do que na saúde privada. Tá? No SUS, a gente não vai ter uma estrutura para fazer uma avaliação fetal dia sim, dia não. Não cabe isso no SUS. Então, quando você vai botar na balança, tudo que quando a gente fala em saúde pública é custo-benefício. Tudo é custo-benefício. Então, quando você vai botar um custo-benefício na balança, você vai ver que você vai ter o desfecho no geral muito melhor, com o custo muito menor, se você interromper antes.
entendeu? Aí Sim. cada hospital vai fazer o seu protocolo, vai ver qual o protocolo que consegue, que vai caber ali para aquele hospital. Então, alguns são 41 semanas, outros no meio do caminho, entre 41 e 42, enfim. Mas faz muito sentido e não, o que a Patrícia falou foi uma observação importantíssima. Temos 8 segundos. Quero te agradecer. Eu que agradeço.